Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 até o 8 e depois o Salmo de número 126, que é um texto que diz a mesma coisa que Eclesiastes 3, só que agora de alguém que está experimentando na vida aquilo que esse texto diz. Então eu gostaria de pensar com os nossos jovens e com toda a igreja do Senhor esses dois textos. Eclesiastes capítulo 3. Todos acharam, amados? Nos diz assim a palavra do Senhor: para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Salmo de número 126. Olha que música linda, folheada de Bíblia. Que som gostoso de ouvir. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Podem tomar os vossos assentos? Eu quero de forma rápida agradecer essa amada igreja por essa oportunidade tão linda que nós tivemos de passar junto esse final de semana. Pena que o tempo voa, né? Quando a companhia voa, a hora passa muito rápido. Então quero agradecer ao pastor Rangel. Cadê o pastor Fashion? Nosso pastor Rangel, a irmã Nayara, essa família querida, sua filha, sua família toda, pessoas maravilhosas. Quero agradecer ao pastor Venzo, a Eva, Júnior, agora senhor Júnior, né? A família, uma honra te conhecer, lindeza. Estar aqui com todos esses jovens educadíssimos, lindos, que ouvem a palavra com respeito. Vocês são show de glória. Que aquele que começou a boa obra possa aperfeiçoar na vida de cada um de vocês. Estou muito feliz também por estar aqui com a Tere, minha amiga. Ô Tere, que alegria, amiga de mais de 30 anos, né? Uma honra estar com você aqui, minha querida. E também com o meu amor, como diz o pastor Rangel, gatão. É esse lindo que pastoreia o meu coração bem de perto, pastoreia as nossas crianças, pastoreia a nossa casa. E tem sido o homem de Deus que tem nos ajudado a caminhar. Muito obrigado, meu amor, porque hoje você pode estar presente aqui. Parece que eu vi ali na galeria uma pessoa muito amada, muito querida, né? Depois de 50 a gente não enxerga muito bem, mas eu acho que é ele. Parece que eu vi o Vitor ali. Vitor, cadê você, querido? É ele mesmo. Ô Vitor, que alegria, que honra ter você, meu irmão querido. Esse moço talentoso aí, é uma honra ter você adorando a Deus conosco. Sinta-se abraçado. A nossa família ama muito você, querido.
Deus te abençoe, tá? É uma honra ter você. Meus irmãos, chegou o pastor Fecha. Um espetáculo não só como pastor, mas como pessoa. É um amigo querido, uma pessoa divertida, alegre, com um senso de humor e uma seriedade muito grande para conduzir as coisas. Que Deus abençoe. Também é uma alegria estar com todos esses grupos. Os irmãos também fazem um barulho santo maravilhoso. Os irmãos são uma bênção. Esse grupo que cantou, minha amiga querida, que é a sogra do Charles, né, a mãe da Isabel, teve o bom gosto de colocar o nome da sua filha, né? Prazer, minha querida. Que Deus abençoe Misa também. Nunca vou esquecer que você secou as minhas mãos ontem. Vai ser inesquecível esse grupo. Meus irmãos, eu gostaria de pensar aqui rapidamente com os irmãos. Eu sei que o Espírito Santo é poderoso para fazer o que Ele quer fazer, no tempo que Ele quer fazer, e a gente não procura respostas imediatas, até porque Deus não nos deve satisfação daquilo que Ele faz. Mas eu tenho convicção plena, irmãos, desse tempo em que eu prego a palavra do Senhor, eu já aprendi a ouvir quando o Espírito Santo de Deus está se movendo, está falando, e sei que Ele vai mandar um avivamento que vai além do final de semana, mas oportunidades de recomeço, e é sempre sobre graça, é tudo sobre a graça de Deus sobre a nossa vida, sempre, e essa graça está aqui nesta noite novamente. Ontem nós pensamos com os irmãos sobre essa presença do Espírito Santo, esse fogo que não se apaga em nosso coração, e como sacerdotes devemos, alimentá-lo e dar espaço para que ele arda. Pensamos ontem sobre as coisas que devemos abrir mão em nós, em Efésios 4, versículo 31 e 32, aquilo que a gente precisa abrir mão, e falamos da amargura, e usamos como exemplo a pessoa do profeta Jonas. E hoje eu quero continuar naquela linha de raciocínio, falando um pouco acerca da graça e bondade de Deus e clareza para enxergar a vida, nesse texto escrito por Salomão, já com certeza no final da sua vida, quando ele começa a analisar a vida debaixo do sol. E ele escreve o livro de Eclesiastes. É um livro, irmãos, tão fantástico, tão maravilhoso, é um livro que precisa ser lido para que o Evangelho se instale em nós também. Porque o Evangelho não pode habitar onde existem fantasias, onde existe aquela noção fora da realidade, onde existe aquela espiritualidade Walt Disney, de mentira. Deus atua no chão da nossa existência, da nossa vida como ela é, a partir de quem nós somos, do momento que nós estamos experimentando. E é preciso nos enxergar com clareza e enxergar a vida com clareza. O Evangelho é aquela luz que o Espírito Santo acende um holofote e vira para a gente, para que a gente possa enxergar. É nesse espírito que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é um livro que vem tirando a fantasia, vem mostrando a vida dura, difícil, maravilhosa, cheia de possibilidades, mas vem mostrando a vida como ela é, sem fantasias, sem falsas ilusões, sem falsas esperanças, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer na vida em Cristo, para que a gente não se torne um ser idiotado na vida, para que a gente não seja adultos infantilizados, para que haja maturidade, que o jovem já possa pisar no chão da existência com firmeza, com graça, com coragem, com o coração cheio de esperança, independente daquilo que o esteja cercando no momento. Porque o texto diz que há alternâncias, existem estações na vida de todo mundo. Foi assim com Jesus, é assim comigo, é assim com você. Existem alternâncias na existência, e que há um propósito, há uma sabedoria de Deus em cada uma delas. Há tempo de viver as alegrias do nascimento, de celebrar a vida, como nós dissemos ontem, um cheirinho gostoso de bebê, brinquedos espalhados, mas há tempo de lidar com a morte.
morte, com a separação, com as perdas. Há o tempo de plantar, mas como é difícil, há o tempo de ter que arrancar o que se plantou. Há o tempo de abraçar, e eu sou a Maria abraçadinha, né? Como eu gosto de abraçar. Só que existem estações da vida que é preciso afastar-se de abraçar. Há tempos de paz, mas há tempo de guerra, há tempo em que você precisa ter a coragem do enfrentamento, de dizer não, de dizer basta. Há tempo de costurar, mas há um tempo de rasgar todas as coisas, porque se não for assim, a gente não consegue perceber o crescimento e as atitudes necessárias de cada momento da vida. A gente recebe não só aquilo que é carícias de Deus, mas a gente também se acostuma com as disciplinas, com o cuidado de Deus sobre nós, e ainda assim é graça. Há tempo em que as coisas acontecem tudo de vento em popa, às vezes parece que a gente nada contra a maré, mas em tudo há uma sabedoria de Deus, e tudo isso contribuiu para que eu me tornasse quem eu estou sendo construída, e você se tornasse nessa pessoa cheia de fé, de esperança e de graça que você é. Há uma sabedoria de Deus na jornada, mesmo nas coisas boas ou difíceis que te alcançaram. Foi assim com Jesus, é assim com cada um de nós, e precisa ser assim, para que você enfrente as coisas e aprenda que no meio de tudo, independente se é o nascimento ou se é a morte, tem um coração grato diante de Deus. Que essas situações não nos amargurem, não nos azedem, não nos deixem perder a esperança, até o ponto da gente se levantar e diz como Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que eu não tenha todas as respostas. Assumir a responsabilidade, não ficar lambendo as minhas feridas ou transferindo a minha responsabilidade para o outro, mas enxergar a situação em que eu me encontro. E como sempre diz o meu marido para mim: Isabel, Deus não se relaciona com quem a gente pensa que é, ou com quem os outros pensam que nós somos. Deus se relaciona com quem a gente é de verdade. E nessa noite o Senhor vem com tanta graça, com tanta misericórdia, com tanto amor, com tanta firmeza, para conversar com você dentro da tua história, do jeitinho que você é. Até mesmo com as fraquezas desse momento, com aquilo que você não deu conta de viver, com as decisões erradas ou com as coisas das quais dolorosas te alcançaram até aqui. Mas a graça do Senhor desce para falar contigo nesta noite, para te colocar no pé, para dizer que isso é um instante precioso, embora você não veja, mas que vai formando em você não uma geraçãozinha algodão doce que não aguenta as garoinhas, mas é uma geração que aguenta as chuvas torrenciais nas suas costas, porque a vida é assim. As injustiças acontecem, os nãos acontecem, as perdas acontecem, e glória a Deus por tudo isso. Você pode confiar no amor e na bondade de Deus em qualquer estação da vida, seja sol ou chuva torrencial, seja por coisas que adviram sem você puxar, e até mesmo a sua graça já cuidou de mim e de você quando a gente também tomou decisão errada. A verdade é que você está aqui porque a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. E o Salmo de número 126 fala isso de forma concreta na vida do povo de Israel. Esse salmo é um salmo escrito depois do exílio, embora algumas epígrafes, Epígrafe é aquele título em negrito que tem acima do salmo, e esse título eles foram colocados depois, eles não fazem parte dos autógrafos originais, mas eles estão desde a antiguidade, desde que foi organizado, porque os salmos eram o inário de Israel, e serviu até 200, 300 anos, eu acho que nem chega até 200 anos atrás, serviu
Jesus. Dizem alguns historiadores que quando Israel se reunia para cantar os salmos que hoje nós lemos, a nuvem da glória de Deus descia, paralíticos andavam, cegos enxergavam. Por isso o salmista escreveu: contudo tu és o santo entronizado entre os louvores de Israel. E quando for organizar, colocaram, e alguém colocou o salmo de Davi, mas esse salmo é um salmo claramente da volta do exílio. Se você lê o livro de Esdras, de Neemias, de Esther, você lê junto com Ageu, Zacarias e Malaquias, porque eles fazem parte do mesmo período, aí você vai ter uma noção da dificuldade. O chão em que a história aconteceu e Deus levantar um profeta com o dedo em risco, assim diz o Senhor, animando o povo, porque foi muito difícil. Eles receberam a ordem, ficaram suspirando naquele cativeiro babilônico, 70 anos, acalentando um sonho. E não foi um sonho que eles tiraram de lugar nenhum. O profeta Jeremias disse que Deus iria levá-los para o cativeiro, mas Deus os traria. E ele fez isso de forma concreta, quando ele pega um dinheiro e vai comprar o campo do primo dele. E as pessoas diziam: Jeremias, que contrassenso. Você está dizendo que o inimigo, a Babilônia, vai chegar aqui e vai destruir tudo. Agora você compra um terreno aqui, que esperança é essa? Eu não estou entendendo esse negócio. Jeremias se levantava e dizia: assim diz o Senhor, eu estou fazendo vocês ir, mas a minha graça vai trazer vocês de novo. E eu creio na palavra do Senhor, por isso estou comprando um campo aqui. Era esperança, não dava para ver nada diante dos olhos, mas esperança. A cada respirar, esperança que o Senhor estava ali guardando-os, cuidando deles, mesmo quando precisava tratá-los. E eles foram para o cativeiro, suspiraram durante 70 anos. Jerusalém, nós queremos voltar para Jerusalém, nós queremos voltar. E aí eles chegavam e diziam: olha, canta uma canção daquelas alegres que vocês cantam, dançam e pulam lá em Israel. Mas como é que nós vamos cantar em terra estranha? Como que a nossa esperança vai cantar com alegria aqui, nesse lugar? E aí fizeram um dos hinos mais lindos. Junto aos rios da Babilônia, no salgueiro, nós penduramos as nossas harpas. Salgueiro é aquela árvore chorando. Então, chorando, eles penduraram a harpa. Como é que nós vamos cantar longe da nossa esperança? Ah, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, eles começam a falar. O coração ansiava voltar. E chegou o dia. O deserto com Deus tem fronteiras. Chegou o dia que Deus cumpriu a sua palavra. Não interessa se vai chover para cima ou para baixo. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E quando eles voltaram, está lá no livro de Esdras e Neemias, Ciro vem e assina o decreto. E eles podem voltar. E o Salmo diz que quando eles voltaram, eles estavam como quem estava sonhando. A boca cheia de riso, nós vamos voltar para Jerusalém. E as nações alvoroçadas dizendo: olha só que coisas grandes Deus fez por eles. Grandes coisas Deus fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Voltaram, vem que alegria, cantando, glória a Deus. Mas quando chega em Jerusalém, está tudo destruído, não sobrou nada. O exército Nabucodonosor havia arrebentado com tudo, como uma patrola de guerra. Terra de ninguém, todo mundo rouba. O que ficou, ficou em nada. Quando eles voltaram, a alegria era grande de voltar, mas o cenário era uma destruição total. E eles olham com um olho, ele olha a destruição, mas com o outro ele sabe que existe tempo de construir, tempo de derrubar, mas existe um tempo de reconstruir. E se Deus nos trouxe aqui, com um olho eu olho a destruição, mas com o outro eu olho a capacidade, a bondade, a graça de Deus, a coragem que eu vou encher meu coração para reconstruir de novo. Essa bondade que me trouxe até aqui vai firmar os meus pés e eu vou arregaçar as minhas mangas e eu vou reconstruir tudo de
recomeço. Aleluia. E ele escreve: restaura-nos a ti, Senhor, como as correntes do Negueb. Olha só, irmãos, isso fica num deserto. Negueb é um deserto. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Olha que fé diante daquilo que está destruído. Quem já esteve lá, né? Quem é chique já esteve lá. Eu sou só chiquinha, né? No estilo. Mas quem já esteve lá sabe que no deserto do Negueb há placas avisando do perigo de dilúvio. Parece uma coisa de doido. Você anda no deserto e tem placa para você cuidar que pode vir um dilúvio e arrastar você. Porque se for na época das chuvas, numa época de inverno, pode ser que a bondade e a graça de Deus chuva no lugar mais alto. Chuvas torrenciais, inimagináveis, como sempre a graça de Deus manda. E quando ela desce enchendo aquilo que eles chamam de vades, aqueles buracões do deserto, a água enche até em cima e carrega quem estiver caminhando. Aquilo se transforma num rio caudaloso. E ele está dizendo: eu sei, Senhor, que não tem nada aqui, está um deserto. É preciso trabalhar, é preciso reconstruir, não dá ânimo de olhar, mas eu sei que a tua graça pode descer como uma chuva misericordiosa, e as tuas torrentes vão encher esse lugar. Quando a água baixa, em 3 dias, tudo floresce. Toda e qualquer semente que está ali acaba se transformando num jardim florido. Tudo em 3 dias floresce. Ele está dizendo, não é à toa que Israel é o maior exportador de flor do mundo e exporta através do deserto. O que ele está dizendo é: eu creio que o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha situação num piscar de olhos. Eu tenho convicção que todas as fases da minha vida e da minha existência, a tua bondade, a tua misericórdia esteve comigo, e que pode mudar isso num piscar de olhos. Mas eu creio, Senhor, que se eu semear com lágrima pela fé, pegar a semente cheia de esperança, e se essa chuva não vier por enquanto, eu vou começar a umedecer com as minhas lágrimas. E eles ensinam para o mundo que é a irrigação conta-gota. Eu vou pegar essa semente de esperança, eu vou chorar sobre ela confiando em ti, e eu vou plantar, eu vou trabalhar, porque eu tenho certeza que a tua misericórdia vai fazer ela brotar, seja rápido ou seja num processo mais longo. Mas eu confio que aqueles que semeiam em lágrimas trarão os seus feixes em alegria. É preciso pegar essa semente de esperança, mesmo que não haja nada, mesmo que a vida foi destruída, mesmo que seja assim que você se sinta, que é preciso recomeçar e parece que não há força. Não, há força, a graça de Deus sobre a tua vida. Mas hoje você tem a oportunidade de pegar essa semente de esperança, umedecê-la com as tuas lágrimas. Assim como Deus pode mandar um milagre, inclusive nesta noite, mas num ato de fé, você vai se levantar e vai dizer: eu creio que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aleluia! Há tempo ainda, enquanto estamos aqui, há tempo. Tem algumas coisas que a gente deixa para fazer tarde demais, né? Às vezes a gente fica igual a Davi. Davi, ele amava tanto seu filho, Absalão, ele amava demais os seus filhos. Mas ele entrou por uns embaraços na vida, a questão de ser rei. A vida foi levando ele por um caminho e ele foi ali se perdendo de alguns projetos, de algum propósito, igual a gente. E aí quando o filho chega, depois de algum tempo, chega para Joabe, e Joabe
rei não pode receber você. Ele não queria falar com ele queria falar com o pai dele. Ele vai a segunda vez, Joabe, eu preciso falar com meu pai, Joabe. Joabe disse, não, o rei está muito ocupado, ele não pode atender, eu marco uma agenda. A terceira vez ele veio, Joabe, eu preciso muito falar com meu pai. E o Joabe diz, quando der o rei te atende. Só que não deu tempo. Porque ele se revolta e ele tenta atacar Jerusalém, e o Davi chama o Joabe e diz, por favor, você trate. Eu sei que um homem de guerra do calibre de Joabe, né, que não perdia uma guerra, era certeiro em tudo que fazia, era uma raposa de guerra. O Joabe era inacreditável. Davi, sabendo disso, chama ele de Joabe, por favor, pelo amor de Deus, o inimigo é o meu filho. Então, por favor, trate com bondade o moço Absalão, não pese a tua mão, por favor. Mas virou as costas e disse, eu é que não vou deixar esse negócio barato. E quando ele passa e ele vê um moço com cabelo lindo, né, pendurado nos carvalhos, a Bíblia diz que da planta do pé ao alto da cabeça não havia defeito nele, a beleza dele é inacreditável. Quando ele passou e viu o moço pendurado na árvore, ele disse, eu não vou perder tempo. Alguém de Joabe, eu estava com você quando o rei pediu, não me incomode, eu que não vou deixar esse inimigo de Israel fazer o que ele quer fazer. E ele vai lá e mata o Absalão. E quando alguém precisa vir trazer a notícia para o Davi, foi uma coisa muito doída. Perder um filho é uma coisa horrorosa, uma sensação muito difícil que talvez alguns dos irmãos tenham aqui. E quando falam para ele, o Davi rola pelo chão e diz, meu filho, Absalão, meu filho, se eu pudesse morrer no teu lugar, meu filho, levanta daí. Eu queria estar no teu lugar. Se eu pudesse, eu morreria para que você estivesse vivo, meu filho, com uma dor lancinante na alma. Mas deixou para amar quando era tarde demais. Quando não havia tempo. E nós lá em Nova York, Balneário Barra do Sul, abrimos uma pequena conveniência lá. E as pessoas chegam, né? Escuta, não tem um peixinho aí? Tem um peixinho. E eu fiquei com trauma de peixe. Quando criança, com um espinho entalado na garganta, fiquei mais de 30 anos sem comer peixe. Aí o bonitão começou a dizer para mim, não acredito, que você vai comer peixe. Não, você vai comer peixe comigo, aquele jeitinho, né? Foi. Mas não é uma das comidas que eu gosto por causa desse trauma. Ficou aquele gosto, eu quase morri, fiquei 3 dias, inchou toda a garganta, nenhum médico mais queria tirar, minha mãe corria em hospitais de Curitiba e ninguém mais queria tirar do estado que estava. Para mim aquela experiência foi traumatizante, eu me lembro até hoje, eu só babava, a dor era insuportável, aquele gosto ficou. Mas as pessoas começaram a perguntar, escuta, não tem um peixinho aí? Aí o Celso falou para mim, mas dá para a gente fazer um peixinho. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Não é uma das minhas comidas preferidas, eu não vou saber fazer direito esse negócio, não vai dar certo. Mas, não, vamos fazer. Eu pensei, que segredo tem em fazer um peixe, né? Não deve ser tão difícil. Afinal, era da internet, né? Fui lá, dei umas pesquisadas, vi um cliente que era dono de um restaurante, disse, eu vou te ensinar a fazer um tempero infalível. E me ensinou. E fui lá, fiz o peixe, e disse, amanhã você vem aqui provar. Ele foi, experimentou, mas isso aqui tá muito bom, mas isso aqui tá ótimo. E outro dia já trouxe mais gente para comer. Daí eu já fiquei me sentindo a Masterchef do peixe à milanesa. A milanesa, irmãos, não tem erro, até mata a milanesa, fica bom, né? E foram aquelas pessoas, aí eu já comecei a ir mais confiante pro fogão. Eu vou fazer o peixe, vai com aquele olhar já mais confiante. E um dia eu estava fazendo e alguém lá disse, mas está bom demais, que tempero, que delícia, é bom demais esse peixe de você. Aí eu lembrei do meu pai. Meu pai amava comer peixe. E virando o peixe eu disse,
para Jesus: que pena, meu pai faleceu há cerca de uns 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás. E eu disse para Jesus na beira do fogão: que pena que o meu pai faleceu. Seria tão bom fazer esse peixe para ele. Ele ia amar, ele ia se sentir orgulhoso de mim, e como ele iria gostar disso. Só que agora não dá mais tempo. E eu ouvi dentro de mim uma voz firme, doce, mas firme, dizer: tempo não faltou para você. Você teve uma vida, mas para você era prioridade estar em outros lugares do que junto dele. Porque teve uma época que meu pai bebia muito, meu pai tinha abraçado a loucura, era um homem extremamente trabalhador. Meu Deus, era uma máquina. Meu pai era um homem baixinho, mas era uma máquina para trabalhar. Mas ele decidiu que no dia da folga dele, aos sábados, ele iria beber. E quando ele bebia, aquilo virava um inferno. E a minha amiga era filha de um pastor, o homem mais parecido com Jesus que eu já conheci na minha vida. E quando chegava sábado, eu fazia o que eu tinha que fazer e ia para a casa deles. Ia para lá. E aquele homem nunca pregou um grande sermão, porque ele aprendeu a ler na Bíblia. É um homem muito simples. Mas ele era um gigante quando se assentava na mesa, quando olhava para a gente. Quando fazia o evangelho vazar dele em forma de amor, de acolhimento. Aquilo, irmãos, era inacreditável. A minha vontade era de morar na casa dele. E às vezes ele percebia alguma coisa, ele dizia: Isabel, vocês querem dormir aqui em casa? A filha dele tinha a minha idade. Eu e a minha esposa vamos lá falar com seu pai e com a sua mãe. Eu quero. Eles iam lá, respeitadíssimo, meu pai e minha mãe deixavam. E eu ficava lá na casa deles, às vezes até uma semana, fugindo das loucuras. Hoje eu não faria isso. Hoje eu ficaria onde eu deveria estar. Porque se alguém na tua casa, na tua família, alguém que você ama, abraça a loucura, você pode ser a mão do Senhor estendida para ele. Pode ser a luz, pode ser a graça, pode ser a bondade. E eu fui ouvindo Deus falar comigo: o tempo não faltou. Mas era melhor para você, assim, segundo o teu pensamento, estar em outro lugar. Eu desliguei o fogão e disse: é verdade, dobrei o meu joelho na cruz, e é verdade. Eu não soube aproveitar o tempo que eu tive com meu pai. Quem sabe eu deixei aquela oportunidade passar. Mas eu quero humildemente, porque eu sei que precisa de humildade para receber a tua graça. Eu não tenho mérito nenhum, mas eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua misericórdia, eu recebo a tua graça sobre mim. Eu não posso fazer para o meu pai, mas eu posso fazer para a minha família, eu posso fazer para quem chegar aqui. Eu posso, Senhor, ainda dá tempo de amar. Se eu não amei em perfeição, coisa que não acontece, o Senhor nem procura quem ama em perfeição, e Ele mostra isso para Pedro. Ele procura gentes imperfeitas. Ele diz: Pedro, tu me ama? O que Pedro ia dizer? Tinha acabado de negar a Jesus. Tu me ama? Até que Pedro percebe que Jesus é a única garantia, que ele conhece o coração dele. E diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Como quem diz: tu sabes que apesar de mim mesmo eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Cuida de gente igual você, que não ama imperfeição, mas que está procurando ser aperfeiçoado no meu amor. Cuide de pessoas iguais a você, que não dão conta de viver o evangelho. Quem sabe a tua desesperança vem de você não ter aproveitado como deveria a presença de quem você amava. E hoje isso não dá mais, isso é impossível. Quem sabe a saudade invade teu coração de forma lancinante. Mas Jesus está aqui para dizer que enquanto há fôlego de você, há esperança, dá para viver, ainda dá para amar. O perdão dele vem sobre a tua vida. Ainda dá tempo de semear.
Mas é preciso ter humildade para receber esse perdão. Receber como filho pródigo. Meu filho, eu vou trazer anel. Não, eu não mereço esse anel. Eu vou trazer casaco. Não mereço. O Senhor não sabe onde meus pés andaram. Não, ele está pronto para receber tudo que o Pai tem para dar para ele. Porque ele sabe que nele não há mérito nenhum. Tudo é graça, tudo é bondade, tudo é misericórdia. Quem sabe numa das estações da sua vida, que não foram tão agradáveis como você esperava. Quem sabe você tomou decisões que fizeram você sofrer, que trouxeram a tua vida até onde ela está aqui. Mas a graça do Senhor está aqui pronto para te colocar a terra. Não adianta, amados, não adianta. Um coração ingrato chegaria em Jerusalém e diria: foi para isso que o Senhor me libertou? Para ter que construir tudo do nada? Foi para isso? Ingratidão. Mas o coração que tem esperança diz: Senhor, eu sei que quando eu era escravo, embora todo mundo estivesse ali, eu era escravo, eu não tinha liberdade, de forma que o mundo destruído com a tua liberdade, eu posso reconstruir com a fé que há em ti. Eu posso me levantar, porque a tua graça, as tuas correntes de misericórdia possam descer sobre a minha vida. Não é o mundo que você herda, é a liberdade que Deus te deu, e você é livre em Cristo para poder recomeçar novamente. Vamos pegar essa semente de esperança, com permissão do pastor Rangel. Posso colocar, por favor, amados, enquanto vocês colocam no pé. E vocês podem novamente, por favor, queridos, fazer um barulho santo aqui. Aleluia! Enquanto eles vão levar-nos em adoração a Deus, eu queria convidar você para pegar essa semente de esperança, de coragem para reconstruir, de coragem para recomeçar, de coragem para sonhar de novo, de coragem para viver tudo que Deus tem para você, e começar umedecendo com as tuas lágrimas, dizer: eu creio que o Senhor é capaz de fazer. Você precisa falar para você mesmo, para que o bem seja possível na sua vida. Se você ousa acreditar em Deus, a graça do Senhor está aqui para trazer um recomeço cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de paz. É tempo de reconstruir coisas profundas no teu ser. É tempo de reconstruir, e reconstruir com fé, com alegria. Não empurrar a vida com a barriga como você tem feito. Deus quer colocar um sorriso nos teus lábios, coragem no teu ser. Você deseja vir à igreja? Quero orar por você. Fechando sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro o mistério em meio a uma
vida, a sua esperança. Talvez algumas dessas esperanças estão cercadas de deserto, mas a tua graça desce sobre o coração do teu filho e da tua filha, enchendo de alegria, de paz e de coragem, Senhor, para lançar o pé sobre o chão da existência. Que o teu Espírito traga rios caudalosos para encher e trazer o milagre necessário, a coragem necessária, a graça necessária na vida de cada um dos teus filhos. Faz renascer a coragem, a esperança, a vontade de viver, de sonhar e de amar. Que seja tempo de reconstrução, tempo de construir novamente as coisas contigo. E que o teu Espírito venha abundantemente, Senhor, sobre essa nova fase na vida dos teus filhos, sobre esse novo amanhecer que o Senhor vai raiar nesta noite. Por amor da Massuia, da Massaia, que o teu Espírito se derrame como um rio caudaloso sobre o coração de cada moça, de cada moço, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, trazendo alívio e graça nas curas profundas do corpo, da alma e do espírito. Que a tua graça renove, Senhor, os buracos reflexos da nossa alma nesta noite. Enche-nos de coragem do teu Espírito, Senhor, porque nós cremos em ti. Nós cremos na tua bondade e na tua misericórdia todos os dias da nossa vida. É assim que nós entregamos, Senhor, a nossa vida completamente a ti, em o nome de Jesus. Dê um abraço nesse lindo, nessa linda que está aí do seu lado. Aleluia, eu preciso ainda nesta noite orar por alguém. Eu preciso orar por alguém nessa noite que precisa e que deseja fazer uma entrega incondicional da sua vida a Cristo. Você que nessa noite precisa de tomar uma decisão a partir de tudo que Deus trabalhou, operou na sua vida, através desta palavra, através da adoração, através do impacto do Espírito Santo de Deus nesta noite. Aonde está você? Você que deseja fazer esta entrega incondicional da sua vida ao Senhor. Aonde você estiver, levante como sinal uma das mãos. Eu quero orar por você. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor nesta noite, levante uma das mãos como sinal. Eu desejo orar por você nesta noite. Temos alguém nesta noite? Alguém que deseja fazer esta entrega? Alguém? Pode nos lugares, meus queridos. Aleluia, igreja de oração, a igreja de oração. Eu preciso orar por alguém nesta noite. Alguém que deseja fazer este propósito. Temos alguém no nosso meio? Temos alguém? Levante uma das mãos como sinal. Aleluia. 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 Queridos, quantos são gratos por tudo que Deus operou nessas duas noites? Nós digam amém. Quantos são